Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, que nós continuamos em espírito de adoração. No fundo. Agora eu não lembro, coloca. Queridos, eu louvo a Deus por mais uma vez neste local, para nós adorarmos a Jesus. Fico feliz pela vida da pastora moça, que Deus continue abençoando ela, a sua família, o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor, louvo a Deus pela vida do pastor Edson, está sempre aqui ajudando essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E fico feliz pela vida de todos que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Aquele que faz a obra de Deus será recompensado. Só você estando aqui, você vai ser recompensado por Deus. A Bíblia diz que é melhor passar um dia na casa de Deus do que 1000 anos lá fora. Aleluia! Aleluia! E hoje, querido, eu quero, juntamente com meus irmãos, ler a palavra de Deus em Atos. Abra sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Hoje é culto de libertação, né? Libertação. Aleluias. Atos capítulo 9, eu tenho lido muita Bíblia, mas hoje corri dentro da Bíblia lendo texto e nada de Deus falar comigo. Qual era o texto? Eu gosto de falar para o Senhor, Senhor, não quero vir ministrar uma mensagem que eu já sei ponta por ponta, não, Senhor, letra por letra, não. Eu quero ministrar uma mensagem a qual o Senhor quer falar com a tua igreja. E o Senhor, desde o começo desse culto, vem falando voltado para esse texto. Atos capítulo 9, versículo 1 até o versículo 5. E depois do versículo 5 nós vamos ler o 15 e o 16. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 9, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, para fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse para ser preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitrar ou se levantar contra os meus angrilhões. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Aleluias. Queridos, hoje é culto de libertação. Segundo a Bíblia, este homem chamado Saulo, um homem que tinha muito conhecimento, tanto de Deus como um conhecimento humanamente, pela sabedoria, o conhecimento humano. Saulo era um homem que foi criado com vários tipos de conhecimento, tinha grande sabedoria. Aleluia! E segundo a Bíblia, ele era um dos perseguidores do povo de Deus. Ele conhecia da palavra, mas como ele foi instruído para não deixar a mensagem da salvação entrar na alma ou no coração dele,
ele rejeitava o Cristo crucificado. Ele rejeitava a mensagem da salvação. Ele rejeitava o Cristo que morreu, ressuscitou o terceiro dia e está à direita do Pai. Ele era um dos perseguidores daqueles que serviam a Cristo. Ele não aceitava a mensagem da cruz. Era um homem que tinha um coração duro para as coisas de Deus. Ele não aceitava ninguém falar de Cristo para ele. Mas ele não sabia que o próprio Deus tinha escolhido ele antes de ele nascer. Eu estou esclarecendo através dessa palavra. Você pode estar com o coração duro que for. Você pode estar longe de Deus que for. Mas Deus, Ele vai te trazer, você querendo ou não, Ele vai te trazer, porque Ele vai fazer algo na tua vida. Saulo era um perseguidor. Foi até o sacerdote pedindo carta para ir para Damasco, para prender tanto homens como mulheres que serviam a Cristo. A intenção dele era prender e matar. O que ele tinha colocado em sua mente era isso: eu vou acabar com o Evangelho, vou acabar com a obra deste Deus, mas não sabendo ele que Cristo está à direita do Pai, intercedendo pela igreja. Então a igreja não vai se acabar, o povo de Deus pode morrer, mas Deus vai levantar muitos e a obra de Deus vai continuar. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! O inimigo, querido, desde o princípio, depois que Adão e Eva pecou, Deus chega para Adão: Adão, maldito é a terra por causa de ti. Não é por causa de Eva, Adão. Eu entreguei a responsabilidade em tuas mãos. Então, maldito é a terra por causa de ti. Deus, ele poderia tirar Eva e fazer outra mulher. Mas por causa do erro de Adão, o inimigo começou e continuou operando. E até hoje o inimigo tenta parar o Evangelho, mas ele, querendo ou não, o Evangelho é eterno, vai continuar sendo pregado na terra, e as almas vão se converter perante o Senhor Jesus. A mensagem da salvação só vai terminar o tempo de Deus. Enquanto o povo de Deus estiver na terra, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz vai estar sendo pregada. Saulo, quando pegou a carta, foi ao caminho a Damasco, mas não sabendo ele que lá no céu estava tendo uma reunião. Vamos fazer analogia. Saulo aqui na terra, com seus soldados, indo a caminho a Damasco, e conversando com certeza entre os homens, dizendo: olha, quando nós chegarmos lá, quem nós encontrar, nós vamos prender. E quem reagir, nós vamos matar. Nós vamos acabar com o Evangelho da cruz. Não sabendo eles que nos céus, os anjos estavam reunidos, pronto para operar, pronto para pelejar a favor do povo, a favor da igreja. O que eu quero dizer, queridos, o inferno pode se levantar, mas existe com certeza um Deus que fez o céu e a terra, que está a favor das almas. Até hoje Deus tem dado livramento. Até hoje Deus tem sido escape das almas. Então Saulo, quando ele estava perto de Damasco, creio eu que muitos pregadores, muitos homens e mulheres de Deus, conforme a Bíblia, tinha medo de pregar para Saulo, mas o próprio Jesus se oferece dizendo: não é preciso eles ir, eu mesmo vou me encontrar com ele, eu mesmo vou mostrar para ele o caminho que ele deve andar, eu mesmo vou mostrar para ele a promessa que eu tenho na vida dele. Queridos, eu gosto de dizer, queridos, que tem pessoas que o Evangelho está difícil chegar até onde ela, mas vai chegar.
vai chegar, para que no juízo final ninguém venha dizer: eu não ouvi a mensagem da salvação. Em todo o mundo essa palavra vai chegar. A mensagem da cruz, todos os ouvidos vão ouvir. Então, queridos, Saulo, quando estava ao caminho a Damasco, o próprio Jesus apareceu para ele. A Bíblia diz que veio um resplendor de luz no céu sobre a vida dele. Os outros que estavam lá escutavam, mas não via. E Saulo caiu sobre os seus pés. Aquela luz foi tão forte que cegou ele instantaneamente. As coisas de Deus, querido, é pura. Nós não aguentamos receber totalmente a presença de Deus. Se nós receber a presença de Deus por completo, o nosso corpo físico não aguenta. Agora vai chegar um tempo, quando o povo da terra ser arrancado, nós seremos transformados num corpo de glória. Seremos semelhantes aos anjos, sem pecado, sem erro. Seremos um corpo de glória. A mensagem de hoje é sobre libertação. E quando alguém recebe a libertação, é por causa que Deus chamou ele. Deus tirou ele do pecado. Você, pelas suas forças, você não consegue sair do pecado. Você pode parar de beber, mas você não se liberta dos demônios. Você não se liberta da obra das trevas. Você pode parar de usar droga, mas o teu nome, se você não aceitar Jesus, o teu nome vai continuar sem ser no livro da vida. Você pode parar de usar droga, você pode parar de beber, você pode parar de se prostituir, você pode parar de fazer o que você quiser, mas se não aceitar ao Senhor Jesus, o teu nome vai continuar longe do livro da vida. Segundo a Bíblia, com a boca se confessa e com o coração se crê. Você tem que confessar e tem que crer. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos. E isso não é de vós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós, mas é dom de Deus. Então é um favor imerecível. Graça quer dizer favor imerecível. Nós não íamos ser salvos, mas Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E hoje você tem essa oportunidade. Saulo, ele sabia, ele entendia. Conforme Mateus, quando Jesus ressuscitou, muitos corpos de santo ressuscitou com Cristo. E eles entraram em Jerusalém. E muitos ficaram com medo, dizendo: olha, esse aqui não é fulano de tal, que morreu, agora ressuscitou. Muitos acreditaram. Muitos viram. Muitos corpos de santo ressuscitando com Cristo. E Saulo de Tarso, sabia dessa mensagem. Mas ele não deixou a mensagem da salvação entrar na alma dele. O que eu quero dizer é que tem muitos que conhecem que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, mas não abre o coração para sair do pecado e aceitar a Cristo. Não adianta o ser humano saber ou ter conhecimento que Cristo morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. O segredo é aceitar Ele como o único suficiente Salvador da tua alma. Saulo, queridos, foi o próprio Jesus que veio de encontro a ele. Quando ele caiu, e o Senhor falou: Saulo, Saulo. Olha o tamanho do poder de Deus. Olha o tamanho do poder de Jesus. Saulo, Saulo. O que falou para Jesus? Que o nome dele era esse. Jesus é onipresente. Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Jesus já sabia como você ia nascer. Por isso que eu gosto de dizer, sabe o quê? Que tem pessoas que é ingrato, tem pessoas que nascem deficiente e diz: Senhor, eu não queria nascer dessa forma. Deus sabia que você ia nascer dessa forma, então agrada a Deus, louva a Deus, exalte a Deus.
Porque quando Jesus vir buscar a igreja, você subirá com um corpo de glória, um corpo perfeito. Então, Saulo, queridos, Jesus já sabia como ele ia nascer. Jesus já sabia que ele ia afrontar o povo de Deus. Jesus sabia que alguns não iam pregar e Jesus tinha que vir ele mesmo. Jesus, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele falou, quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro será para ti se levantar contra a minha obra. Queridos, Saulo foi escolhido como um grande homem de Deus na terra, mas o inimigo estava usando ele para outra coisa. Olha para o mundo espiritual, abre teus olhos e olha para um lado dizendo assim, porque nós vemos, tem muitas almas por aí sendo usadas por Satanás para outras coisas. Saulo era escolhido de Deus, mas estava fazendo outras coisas que Deus não queria. E foi necessário o próprio Jesus ir lá, abrir a vista dele, a visão dele, tocar nele. Tem coisas que Jesus, ele vai fazer. Tem coisa que Jesus vai permitir acontecer alguma coisa na vida do ser humano, para ele abrir os olhos, para saber que Deus existe, que Deus tem escolhido. Queridos, Saulo foi um homem separado, escolhido por Deus, mas o coração dele estava duro, o coração dele não tinha Deus na vida. Tem muitas almas por aí que não tem Deus na vida, mas ele ouve a mensagem, mas não deixa a palavra da mensagem da cruz transformar a alma dele. Eu vou na igreja, ouço a mensagem, mas não aceito. Sabe por que o ser humano não aceita Cristo? Por causa que tem demônios que ele prende a alma e diz, eu não vou abrir mão dessa alma. Sabe por que tem uma grande luta contra a sua alma? Você já parou para pensar? É porque a tua alma tem preço. A tua alma tem valor. Sabe qual é o valor da tua alma? Foi o preço do sangue de Cristo. A única coisa para comprar a tua alma foi o sangue do Cordeiro. Por isso que tua alma tem um grande valor. Então valoriza a tua alma, que o inimigo está querendo te tragar no pecado longe de Deus. Enquanto a vida há oportunidade, enquanto a vida tem chance, volte para Deus enquanto há tempo. Saulo, caído no chão, cego, não enxergava nada. Será ser necessário Deus tocar em algo da tua família, no teu corpo, para você lembrar que Deus é o único Senhor que deve ser exaltado? Saulo ficou cego, não enxergava nada, só ouvia a voz do Senhor conversando com ele. Falou, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? O Senhor falou, agora tu vai, entra em Damasco. E quando tu chegar lá, eu vou fazer tu saber o que é para fazer. E quando ele chega, se levanta, os homens que estavam com ele, levanta ele e guia ele, que ele não tinha como enxergar. Quando chega em Damasco, o Espírito do Senhor faz ele ir até na casa de Judas. Judas era um homem que servia a Deus. O que eu quero dizer, quando você aceitar a Cristo, o Senhor quer que você tenha amizade com o povo de Deus, se envolva com as coisas de Deus. Se você aceitar a Cristo hoje, como Paulo diz, as má companhia corrompe os bons costumes. Provérbio de Salomão, se andar com tolo, será tolo. Se andar com sábio, será sábio. Se andar com homem de Deus, será um homem de Deus. Se andar com a mulher de Deus, será uma mulher de Deus, se você quiser. Então foi por isso que Deus levou ele até na casa de Judas, na rua direita, porque antigamente tudo era assim, comparando, não era por nome, como a rua 13 de Maio, não, eram as ruas, tinha para a esquerda, tinha para a direita, vai para a rua direita,
E Saulo foi guiado para a rua direita. Quando chega na casa de Judas, ele passou logo, foi 3 dias sem comer e sem beber. Aleluia, Jesus. Sabe por que ele fez isso? Porque ele se cansou do mundo. Ele falou, agora eu sou um homem de Deus, eu tenho que fazer de tudo para crescer espiritualmente. Deus está dizendo, se você aceitou a Ele, faça coisa que você não estava fazendo. Se congrega todo dia, lê a Bíblia, ore, tem uma mudança de vida. Aí Saulo, que anteriormente era esse nome, depois foi chamado Paulo, ele falou, agora o negócio vai estreitar. Ele queria dizer, sabe o quê? Rapaz, o diabo que eu servia, ele me usava poderosamente na terra. Então, para eu sair completamente das mãos de Satanás, eu tenho que agora passar a jejuar um bocado de dia, a buscar a Deus um bocado de dia, porque senão eu posso voltar a fazer as coisas do mundo novamente. Deus está dizendo, o segredo não é só aceitar, o segredo é permanecer na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saulo passou logo 3 dias sem comer e sem beber. Eita, Deus é Aí o que acontece? Aleluia, Jesus. Saulo já tem logo uma visão, na mesma hora. A visão dele, olha só, 3 dias de crente, já começa a ter visões. Eita, glória. Aí ele viu um homem entrando, chamado Ananias, a visão que ele teve. Esse homem entrava, colocava a mão sobre a cabeça dele, e ele via na mesma hora, e ele era batizado com o Espírito Santo. Eita, glória. E ele continua no jejum dele, 3 dias sem comer e sem beber. De repente, o Senhor dá a visão para Paulo, e na mesma visão vai lá o de Ananias. Dá a visão para Ananias. Ananias, vai até na rua direita, na casa do homem chamado Judas. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarsus. E ele está sem enxergar. Vai lá e coloca a mão sobre ele, para ele receber o Espírito Santo. Aí Ananias pega e fala, Senhor, eu? Aquele homem é perseguidor, Senhor. Ele vai me matar. Aquele homem, eu que vou lá, Senhor, ele vai me prender, vai me matar. Querido, tem muitos homens de Deus por aí. Peço desculpa pela palavra, mas tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que falam dessa mesma maneira no começo, não sei até o final. Aquele dali não tem jeito. Aquele dali eu não vou orar por ele, aquele dali ele aceita hoje, ele dizia amanhã. Trazendo para o dia de hoje. Ei, querido, Saulo era um perseguidor. Ananias até então ele não sabia a promessa de Deus na vida de Saulo. Aí foi necessário o próprio Jesus em Atos capítulo 9, versículo 15, dizendo, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome entre os gentios, entre os filhos de Israel. Tem muitas almas aí indo para o inferno, por causa que tem muitos pregadores dizendo, não vou mais visitar aquele ali, porque ele aceita, ele se desvia. Por que não faz um sacrifício por ele? Porque a luta é espiritual, queridos. Tinha um rapaz no estado do Pará, ele vinha para a igreja nu. O espírito mau fazia ele ficar do jeito do endemoniado de Gadara. Ele andava nu na rua, cheio de ferida. Entrava na igreja, bagunçava tudo. E nesse tempo era diácono. Aí o pastor olhava para mim e falou, te vira, diácono. Tu que tem essa paciência. Aí eu botava ele na última cadeira. Tirava meu terno, botava sobre as pernas dele para cobrir a parte íntima. E quase todos os dias ele ia para o culto endemoniado. E eu pegava, sentava do lado dele e abraçava ele e falou, te aquieta. Se for para ti estar na vida dele, mas não tira ele daqui. E não interrompa o culto, que esse vai ouvir a mensagem. E ele queria bagunçar e o pastor, te vira, diácono. E eu cuidando dele. E um dia, sexta-feira, ele foi possesso para a igreja, sentou. Por isso que eu estou dizendo, não abre mão das almas. Continue. Pode dar dor de cabeça que for, mas a alma dele foi comprada com o sangue do Cordeiro. Ah, pastor, mas ele se desvia, ele não quer compromisso. É o demônio que está aprisionando a alma dele.
Se você lutar, ele vai ser liberto. Ele não tem força para sair. Ele está aprisionado pelo Satanás. Mas o poder de Deus que Deus constituiu na tua vida vai fazer essa alma ser liberta. Aí de repente ele começa a gritar, se sacudir na última cadeira. Foi batizado com o Espírito Santo. Começou a profetizar, falar em línguas estranhas. E quando ele terminou, ele falou, pastor, falou para o nosso pastor, um grande homem de Deus, pastor Carlos. Falou, pastor Carlos, eu vi um homem de branco, com as mãos furadas, entrando na igreja. Chegou até onde eu, pastor Carlos, tirou a minha alma do meu corpo, pegou a minha alma, quebrou todinha como se fosse um barro, me moldou, fez um boneco, colocou uma fornalha de fogo ardente e assoprou sobre mim, e eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e até hoje ele é um missionário da obra do Senhor. Querido, tem almas por aí que estão presas. Não é por causa que elas querem. Os demônios estão aprisionando. Queridos, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Satanás e os demônios, eles sabem da vida de alguns que são escolhidos por Deus desde o ventre da mãe. Você sabia que no céu tem reuniões? E os demônios muitas vezes sabem de algumas coisas. Por isso que muitas vezes, quando você estiver querendo alguma coisa com Deus, fique em silêncio, ore a Deus só em silêncio. Porque quando você fala, Senhor, recebi isso de ti, agora eu vou fazer isso. Aí Satanás viu o que você vai fazer, ele vai interromper o trabalho de Deus na tua vida. O que eu quero dizer, querido, que o inimigo vai fazer de tudo para te parar, ou parar as almas para não chegar até onde Cristo. Aí quando Satanás sabe que alguém foi escolhido dentro do ventre, ele vai tentar matar, ele vai tentar impedir a obra de Deus, ele vai colocar no coração dos pregadores para não visitar essa alma, por causa que essa alma, se ouvir a mensagem da salvação, ela pode ser liberta, como Saulo. Aí lá vem Ananias, Senhor, pois eu vou lá. Ananias, quando chega lá, vê Saulo de Tarso, creio eu que o seu corpo físico ficou logo se tremendo. Eita, moça, esse homem aí tem uma grande autoridade de mandar matar quem ele quiser. Mas Jesus já teve um encontro com ele. No momento que nós pensamos que não tem jeito para alguém que está no pecado, Jesus está dizendo, tem jeito. Foi ele que morreu na cruz do Calvário, então tem jeito. Não fomos nós que se sacrificamos, foi Jesus. Ele tem todo o poder nas mãos para operar a favor de uma alma, mas ele está querendo que nós que somos crentes fazemos a vontade dele para ganhar almas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, querido, nos confiou, deu uma grande autoridade sobre as nossas vidas, para expulsar os demônios, curar os enfermos. Glória a Deus. Então nós temos essa confiança de Deus, com essa autoridade através do Espírito Santo, para ir e fazer o ídolo do Senhor. Então Saulo de Tarso, queridos, Deus chega e fala, Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome. Aí lá na frente ele fala, no versículo 16, no capítulo 9, e Ananias, Jesus, vou mostrar para ele como ele deve padecer pelo meu evangelho. Jesus estava dizendo, Ananias, ele é perseguidor, mas agora eu vou mostrar para ele como ele vai padecer agora pelo meu evangelho. Querido, Saulo foi um dos maiores que sofreu pelo evangelho. Levou tantas chicotadas, foi apedrejado, foi crucificado. Queridos, a maioria do povo crucificava Paulo, falando mal. Isso aí não é crente não. Até os discípulos, os apóstolos, ficavam dialogando, dizendo, esse aí, rapaz, esse aí está disfarçando. Ele está disfarçando o que é servo do Senhor, discípulo, é para prender nós e matar. Queridos, tem muitos por aí falando isso. Aquele irmão não tem jeito, moço, ele está só dizendo que é crente, não é.
Ore por ele, porque ele foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Querido, depois que Paulo começou a fazer a obra extraordinária de Deus, colocava a mão, pessoas eram curadas, demoniado era liberto, pelo lenço de Paulo as pessoas eram libertas, curadas. Aí os apóstolos começaram a dizer, esse homem verdadeiramente Deus libertou. Será que é necessário nós acreditar só se acontecer isso? Não, queridos. Deus escolheu Miranda. Deus separou Miranda. Em Miranda tem muitas almas que vão ser usadas por Deus. Então vamos continuar orando, buscando a Deus para que essas almas conheçam a libertação da forma certa. Que eles venham para Cristo, para ser liberto. Como Jesus falou, aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. Há uma luta. Jesus está dizendo, olha, se vocês quiserem vir, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter desânimo. Mas continua, Jesus está na frente. Continua atrás. Continua atrás, Jesus na frente. Porque Jesus não vai deixar você cair no buraco. Jesus não vai deixar a morte te parar antes do tempo. Achou que você está dizendo que eu não vou morrer? Vai morrer. Eu estou dizendo que Jesus está na frente. A morte não vai te parar enquanto não chegar o tempo. O salmista fala dessa maneira. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, comerá das suas mãos, né? E no finalzinho diz assim, verás a paz sobre Israel. Quer dizer, que tu vai viver muito tempo na terra. Enquanto estiver temendo ao Senhor, enquanto estiver na presença do Senhor, a morte não vai te alcançar enquanto não chegar o tempo de Deus. O nosso Senhor Jesus está dizendo que tem muitas almas em Miranda que serão libertas. Muitas almas que serão libertas. Queridos, se a igreja se unir conforme como era a igreja primitiva, Pedro, quando pregava, primeira mensagem, quase 3 mil almas. Segundo, quase 5 mil almas. Por causa do poder de Deus que existia na vida de Pedro. A vida de Pedro. Paulo, multidão de almas se convertia. Isso é o poder, queridos. Isso é o poder da libertação de Deus na vida de alguém. Deus não chamou você para estar aqui, simplesmente somente para estar aqui. Não. Ele te separou para um dia você estar no reino dos céus adorando Ele. Essa terra é passageira. Tudo vai se acabar. E o próprio Jesus falou, se nós esperarmos Cristo, ou se nós contarmos com Cristo só nessa terra, nós somos os homens ou os seres humanos mais miseráveis da terra. Então lembre disso. Espera Cristo, não só nessa vida, mas uma vida que está nos esperando, o céu de glória. Esteja firme na presença do Senhor. E resumindo, Saulo foi liberto pelo Senhor. E foi um grande homem de Deus. Glória a Deus. Jesus tem te escolhido. Aleluia, Jesus. Não abre mão do teu chamado. Glória a Jesus. Muitos são chamados e pouco escolhidos. E alguns dizem, rapaz, alguém morreu no pecado porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Para ser salvo, querido, para ser salvo, Jesus não fez acepção de pessoa para ser salvo. Ele falou, vinde, todos. Quem quiser ser salvo, venha. Se o mundo inteiro quiser ser salvo, é só vir. Glória a Deus. Só vir. Mas poucos são escolhidos para ser usado poderosamente na terra. Para ser salvo, ele morreu pelo mundo inteiro. A vontade dele é salvar o mundo inteiro. Mas nem todos querem. A diferença é essa. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Poucos são escolhidos para ser usados. Mas muitos são chamados para a salvação. Aleluia, Jesus. Se fosse assim, rapaz, eu não vou ficar na presença do Senhor não, porque
Eu não sei se eu fui chamado para ser salvo. Se você pensar dessa forma, você vai morrer no pecado. Jesus chamou você para ser salvo. Jesus escolheu você para ser salvo. Pastor, ainda não é tempo. Dá não sentir no meu coração, isso é coisa do diabo. Quando Jesus faz o convite para você, é porque é para você vir. Ah, pastor, ainda não é tempo. Eu tenho que largar de beber, tenho que largar de fumar, tenho que largar disso e aquilo. Enquanto a vida há tempo. Enquanto você acorda, é o tempo de aceitar a Jesus. É o tempo de fazer a nova aliança com Deus. Enquanto você estiver pensando, ainda não é tempo, Jesus volta e você continua ficando no pecado. Então, tome a tua decisão. Não fique no mundo. Levante a tua cabeça e aceite a libertação que é de Cristo. Se coloque em pé para a gente fazer oração. Quero fazer oração em nome do Senhor Jesus.